Boa tarde a todos. Queria agradecer àqueles que ainda resistem depois de quase dois dias de trabalhos. Queria agradecer em primeiro lugar a presença de Sua Excelência, o Sr. Ministro dos Transportes, Obras Públicas e Comunicações, Engenheiro Mário Lino, que nos honra com a sua presença. Vou aqui só dar um enquadramento final àquilo que foram estes 2 dias de trabalho. Aquilo que nós procuramos aqui discutir hoje não foi a infraestrutura, foi aquilo que se pode fazer com ela, a partir daquilo que são as tendências mundiais, do que nos falou ontem um conjunto de quadros internacionais que vieram de vários países, da Holanda, dos Estados Unidos, da Alemanha, da Inglaterra, para preverem aquilo que será o próximo ano na área de tecnologia, mídia e telecomunicações, daquilo que nos falou hoje a professora Carlota Pérez numa intervenção notável hoje de manhã. E este slide resume aquilo que são as mega tendências ou as tendências que nós, Portugal e o mundo e a Europa enfrentam no consumo, a maior preocupação obviamente com a saúde, toda a questão das doenças crónicas que foram agora aqui explicadas para a doutora Fiona, diretora do Centro de Telemedicina da Escócia. Hoje representam quase 80% dos orçamentos da saúde, esta maior compressão do tempo, maior procura também por um bem-estar. Na área da política, as migrações, sobretudo aqui na Europa, as preocupações na área ambiental, alguma apatia, sobretudo da parte das pessoas na sua qualidade de votantes, o tipo de engagement que as pessoas têm na democracia hoje em dia passa, infelizmente, menos pela participação, como se viu, aliás, nas últimas eleições europeias. A evolução demográfica, com um forte envelhecimento da população, que vem da baixa natalidade e, sobretudo, também do aumento da esperança de vida. Portugal somos 18% com mais de 105 anos, mas teremos, daqui a 30 anos, 33% da população. O incremento da mobilidade, a maior pressão urbanística, o aumento, as pressões para o aumento da produtividade por efeito da globalização e da entrada de outras regiões do mundo no comércio internacional e, na área da tecnologia, este grande aumento da capacidade de largura de banda, convergência e o maior enfoque na sustentabilidade. Este foi um mapa que foi desenhado por sugestão do nosso colega Xavier, que dirigiu este estudo, que foi desenhado a partir de um mapa muito famoso do Metro de Londres e que, de alguma maneira, vê-se aqui quais são as grandes tendências e as estações que correspondem às formas de dar resposta a estas necessidades mundiais. Isto está disponível no estudo que foi apresentado hoje de forma resumida, mas que estará disponível na sua forma total no site da Associação. A sociedade e a economia portuguesa enfrentam as mesmas questões, com a agravante de Portugal ter um desafio grande de aumento da produtividade, ou seja, temos que fazer mais com menos, e, portanto, tudo aquilo que agora estamos a discutir é um investimento que prepara o futuro, cria emprego agora, cria oportunidades de criação de riqueza agora, portanto resolve questões de curto prazo como forma de resposta à crise, numa lógica, diria, keynesiana, mas também prepara o futuro e dá origem à inovação, uma lógica, digamos assim, schumpeteriana, o casamento do melhor dos dois mundos. Esta tem sido uma agenda prosseguida pela APDC com grande entusiasmo. É a principal prioridade do mandato da atual direção. Estamos hoje aqui neste summit que reuniu 360 pessoas ontem e hoje aqui neste simbólico Museu da Eletricidade. Ele próprio simbólico porque simboliza a segunda grande revolução tecnoeconómica que é apresentada hoje pela professora Carlota Pérez. Este estudo é o primeiro estudo que se faz a nível da Europa na vertente de serviços de nova geração. Têm sido realizados inúmeros estudos nos Estados Unidos e na Europa sobre as infraestruturas, sobre a oferta, não sobre a procura, não sobre aquilo que se pode fazer com a rede. E, portanto, este é o primeiro relativamente inovador, portanto, ao nível europeu. E foi um excelente trabalho feito pela BCG com a coordenação do nosso colega Xavier Martim. Foram convidadas as empresas e a administração pública a provar e a experimentar formas de facto, concretizar os serviços, em vez de se falar sobre, começar a refletir como, e como significa juntar as pessoas. A tecnologia, como disse alguém hoje, não resolve nada em si mesmo. Nós, para resolver coisas, temos que pôr as pessoas a colaborar umas com as outras, a falar umas com as outras.
E é isso que temos procurado fazer na APDC. Isso começou com uma cimeira, entre aspas, uma reunião informal entre 6 setores de governo e os principais sócios da associação, do qual nasceu, digamos assim, esse conjunto de provas de conceito e um conjunto de 22 potenciais serviços novos, não inovação incremental, inovação radical, a colocar sobre a rede de nova geração, em diálogo com o Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, na sequência do protocolo que assinamos com muito gosto no início deste ano, no âmbito da iniciativa do Governo de Redes de Nova Geração. Iniciamos um diálogo com a CREN e nesse diálogo resultou a criação de 2 linhas de financiamento, uma para a administração pública, outra para as empresas. Havia já uma desenhada para o cluster industrial, estas 2 estão mais vocacionadas para serviços. Essas linhas, como foi ontem explicado pelo Dr. Nelson Sousa, gestor do programa Compete, têm as datas limites de participação até ao final deste mês. Convido a participar, porque são incentivos sérios, significativos e que permitem às empresas prototipar novos serviços, fazer o ID de novos serviços e permitem à administração pública avançar na concretização dos mesmos. E nas últimas semanas tivemos, com a colaboração do CREN, a fazer um roadshow por todo o país, sobretudo para chegar às pequenas e médias empresas e para que elas tirem a oportunidade disso. Este esforço já vinha de trás, tem sido a nossa principal aposta. Logo depois da eleição dos atuais corpos gerentes, tivemos aqui em Lisboa, em junho de 2008, a líder do Yankee Group a falar sobre as questões regulatórias que em Portugal já estão, felizmente, esclarecidas sobre este tema. Estamos a falar há um ano, e num ano muita coisa aconteceu. Logo no mês seguinte, ainda antes das férias, fizemos uma conferência aqui no Centro Cultural de Belém sobre a importância do investimento em redes de nova geração, numa altura em que este ainda não estava decidido, nem enquadrado. O papel das redes de nova geração foi um dos temas foco do Congresso das Comunicações, que se realizou em novembro do ano passado, aqui no Centro de Congresso de Lisboa. Em março deste ano, reunimos na Gulbenkian num think tank de economistas neo-schumpeterianos, da escola, que vêm sobretudo na Alemanha, da Áustria, da Hungria, da Polónia, etc., para discutir as respostas à crise, e foi uma conclusão óbvia que esta era uma área que cumpria os requisitos de preparar o futuro, mas ao mesmo tempo criar soluções de resposta à crise imediata. Portanto, o ótimo, digamos assim, responder criando efeito já, emprego qualificado já, investimento já, mas ao mesmo tempo uma infraestrutura para o futuro. Em março deste ano, portanto, no dia seguinte, aliás, no dia útil seguinte, fizemos aqui também no Centro Cultural de Belém uma importante conferência sobre este mesmo tema, em que tiveram a participação de vários reguladores europeus, a participação de todo o mercado português, e discutimos conteúdos, serviços e, obviamente, o tema das redes, na altura em que estava a fechar a consulta pública lançada pela ANACOM, e fizemos de março a junho, mensalmente, um conjunto de jantares de debate com os líderes dos principais operadores de telecomunicações que fizeram as apostas principais em termos de investimento, para que se possa perceber os planos de cada um dos operadores e para que se possa debatê-los publicamente. Foi um esforço, creio que inédito, da parte da sociedade civil para fazer avançar esta agenda, e fizemos-lo com muito gosto. É para isso que as associações da sociedade civil independentes existem. Como referiu a professora Carlota Pérez, preocupa-nos a tecnologia, mas preocupa-nos muito mais aquilo que se pode fazer com ela, e a interação entre tecnologia e sociedade é, de facto, o contributo original da investigação desta senhora, que tem uma energia incrível para os seus 70 anos e que veio explicar, de facto, que é a partir da mudança das aspirações dos consumidores, é a partir de novos modelos de negócio e é a partir da inovação que é possível tirar partido das tecnologias que estão disponíveis, e, portanto, daí o convite para que ela estivesse presente, e daí este esforço que foi feito para começar a puxar pelos novos serviços, por o espírito de iniciativa, para criar, de facto, inovação radical em cima das infraestruturas que vão estar aqui disponíveis. Portanto, a inovação tecnológica, claramente, mas é, sobretudo, inovação na resposta às grandes necessidades da sociedade. Inovação social. Anos 80, anos 90, a grande agenda foi inovação nas empresas. Hoje em dia todas as empresas sabem que se não inovarem, morrem. A grande agenda do século XXI vai ser inovação na resposta às necessidades que a sociedade enfrenta. Degradação ambiental, envelhecimento da população, todas as questões que têm a ver com
a gestão das cidades, etc. E, portanto, é esse o nosso foco, mais do que apenas a tecnologia. Por isso, estamos a chegar a um diálogo com os setores da saúde, da educação, dos transportes, do ambiente, etc., porque a tecnologia existe para estar à disposição de novas respostas a esses problemas sociais. E é por isso que, usando e abusando da expressão da professora Carlota Pérez, o nosso congresso deste ano vai se chamar de Turning Point, um momento de viragem. Será no dia 18 e 19 de novembro, no Centro de Congresso de Lisboa, e é Turning Point por várias razões. Em primeiro lugar, porque de facto, de acordo com a leitura histórica que foi feita pela professora Carlota Pérez, estamos num turning point em termos de um primeiro ciclo de investimento, de destruição criativa, digamos assim, ao qual seguiu uma crise e agora um momento de criação criativa, passando a momento esse, cuja configuração vai depender muito da atitude das políticas públicas, da regulação, mas sobretudo do espírito das empresas, da sua capacidade de investimento, etc. Turning point também porque, obviamente, por esta altura, Portugal estará a iniciar uma nova legislatura, independentemente da sua configuração, irá estar a tomar posse uma nova Comissão Europeia, com mais um mandato de 5 anos, independentemente daquilo que forem as suas propostas políticas, e estará, obviamente, também a iniciar funções um novo conjunto de autarcas, cerca de 315 autarcas em todo o país. E, portanto, nesta altura também estaremos, espero eu, já num período de recuperação, já não de crise, e, portanto, é um turning point em todos os sentidos. Económico, enfim, de contexto político, autárquico, europeu e, sobretudo, também do contexto desta viragem em termos de tecnoestrutura, enfim, ciclos de crescimento e de destruição criativa e de desenvolvimento. Este é um título, meu ver feliz. Nós iremos anunciar, no momento oportuno, o nome do Presidente do Congresso, mas ele próprio, esse nome é um nome significativo porque vai mostrar não um diálogo dos mesmos com os mesmos sobre os mesmos temas, mas sobretudo um diálogo aberto à sociedade. Por fim, queria-vos dar conta de que abriu hoje uma consulta pública no site da Comissão Europeia, na Direção-Geral da Empresa, sobre as novas orientações para a política de inovação na Europa. É uma consulta pública interativa, portanto podem responder, porque tem uma lógica web 2.0, as pessoas podem responder parágrafo a parágrafo, podem fazer novas sugestões, etc. Refiro isto por duas razões. Em primeiro lugar, porque presidi este grupo de trabalho que deu origem a este pequeno documento, mas sobretudo porque um dos tópicos é precisamente How to Unlock the Innovation Potential of New Infrastructure. E nessas novas infraestruturas, claramente duas. Redes de nova geração e a confluência entre a inovação na energia e a inovação das comunicações, Smart Grids. Foi um dos temas do nosso congresso do ano passado e do estudo que fizemos com a BCG Smart Portugal 2020. Portanto, convido-vos, se tiverem curiosidade e interesse como cidadãos europeus, a intervirem neste debate. Isto é um documento que será em consulta pública até setembro e depois será feito um relatório final a entregar à Presidência da Comissão Europeia. Resta-me finalizar agradecendo a presença de todos, agradecendo a participação de todos, agradecendo o apoio de todos os nossos patrocinadores que estão ali elencados. Escuso-me de dizer um a um, mas valorizamos todos de igual forma, porque a Associação para Sobreviver precisa do apoio do mercado e é graças ao apoio do mercado que tem vindo a fazer este trabalho, não agora, mas ao longo dos 25 anos. Para isso, não tem nenhum complexo, antes pelo contrário, tem entusiasmo em colaborar com os governos, com a administração pública, e é por isso, com muita honra, com muito gosto, que convido para encerrar esta Prediction Broadband Summit o Ministro das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, Engenheiro Mário Lino.